de 2003. Steve Jobs, o fundador da Apple, recebe o diagnóstico de câncer. Ele teve o tipo menos agressivo do câncer de pâncreas, que se forma em células especializadas na produção de hormônios. Alterados pelo tumor, eles vão para a corrente sanguínea e chegam no fígado, provocando metástase. Esse câncer é mais comum após os 50 anos. O fundador da Apple morreu aos 56 anos em 2011. Maio de 2017. Diagnosticado com câncer de pâncreas em estado avançado, com a metástase atingindo o fígado, o jornalista e apresentador de TV Marcelo Rezende, de 65 anos, logo iniciou o tratamento recomendado para esse caso, com medicamentos quimioterápicos. O jornalista faleceu em setembro de 2017, 4 meses depois de descobrir a doença. Mas o que as histórias do fundador da Apple e do jornalista brasileiro têm em comum, além de terem suas vidas interrompidas no auge de suas carreiras pela doença? Ambos os casos reacenderam a discussão sobre as terapias complementares e alternativas para o tratamento do câncer. Quem fala sobre o assunto no Encontro Saudável é o oncologista clínico Márcio Maciel. O pâncreas é um órgão que, pela sua localização, tem poucos sintomas quando da descoberta dos tumores, especialmente nas fases iniciais, que são as mais curativas. Quando o tumor cresce e se torna grande, ele começa a tocar as estruturas adjacentes próximas ao pâncreas e ocasiona os sintomas que a gente vê, como dor epigástrica, dor na boca do estômago, obstrução do fluxo biliar, caracterizado pelo amarelão dos olhos, o amarelão da pele, diminuição da cor, as fezes tendem a uma cor mais clara e a urina a uma cor mais escura. São alterações características de obstrução do pâncreas. O adenocarcinoma é o tumor mais comum do pâncreas. O tumor que acometeu o Steve Jobs é o tipo de tumor chamado tumor neuroendócrino, de tratamento, prognóstico e conduta diferente de um adenocarcinoma. Quais as chances de cura, doutor? O câncer de pâncreas, se descoberto na sua fase muito inicial, ainda assim tem uma chance de cura um pouco mais modesta do que dos outros tumores descobertos também no estágio inicial. Certo? Um pequeno tumor de pâncreas, totalmente retirado por cirurgia, feito quimioterapia, a radioterapia é raramente empregada nesses casos, mais vezes é a quimioterapia, tem chances de cura aí na casa de 40% a 50%. Tumores mais avançados do pâncreas tem chances de cura na casa de 15%, 10%, e o tumor de pâncreas metastático, a chance de cura é praticamente nenhuma. No caso do Jobs, o biógrafo Walter Isaacson afirmou que se ele não tivesse buscado outras formas de tratamento, ainda estaria vivo. Marcelo Rezende optou pela terapia alternativa chamada dieta cetogênica, que se baseia em evitar açúcar e carboidratos, abandonando a quimioterapia. Doutor, até que ponto um tratamento alternativo pode influenciar no aceleramento ou evolução de um câncer? Os tratamentos alternativos, como a gente concebe hoje, quando excludentes da medicina convencional, na minha opinião, são algo extremamente deletério para o paciente. Se nós trocássemos a palavra alternativo por complementar, eu acho que nós teríamos duas forças indo na mesma direção. Talvez essa seria uma forma de conseguir compreender essa particularidade muito comum de um paciente grave, que é a busca por várias fontes de tratamento, várias frentes de tratamento, né? Eu tenho um pouco de receio dos tratamentos ditos alternativos que obrigam o paciente a sair do que é convencional. Eu acho que nós não temos comparações científicas sólidas que nos permitem dizer que um tratamento é melhor do que o outro. Nós temos relatos isolados, muitas vezes, que não conseguem se reproduzir em outros pacientes. Eu não conseguiria ser tão definidor, tão prático, tão objetivo a ponto de dizer que se ele tivesse feito o tratamento conservador, ele estaria vivo. O que a ciência nos ensina é que um tumor neuroendócrino de pâncreas, tratado da forma correta, em um estágio mais precoce, nos permite esperar uma sobrevida bastante longeva, ao contrário dos dados que eu falei um pouco antes, do adenocarcinoma, que é a forma mais agressiva. Certo. Qual é a incidência do câncer de pâncreas hoje no Brasil?
Uma forma da gente conseguir compreender, Soraya, o câncer de pâncreas em números, né, é uma estatística que nos causa bastante apreensão. Quando nós analisamos os tumores em relação à incidência, 3% dos cânceres diagnosticados durante um ano serão de pâncreas, somente 3%. Entretanto, quando nós hierarquizarmos, quando nós colocarmos uma lista de óbitos por tipo de câncer, a quarta causa mais comum de óbito será por câncer de pâncreas. Apenas 3% dos cânceres são de pâncreas, mas eles representam a quarta causa mortes mais comum dos pacientes oncológicos. É um tumor que merece uma compreensão muito maior do que o que a gente vem tendo, sem dúvida. Certo. Doutor, é possível prevenir esse tipo de câncer? O paciente com câncer de pâncreas, ele pode viver com qualidade após o tratamento? Soraya, o tratamento, quando indicado, envolve a cirurgia de remoção do tumor, né? A remoção do pâncreas ela pode ser total ou parcial, dependendo da situação do tumor também. A remoção total do pâncreas é uma coisa absolutamente factível com a vida. É o que ocorre, por exemplo, num diabético. Ele não tem um pâncreas. Então, na verdade, ele tem como ter, sim, uma vida muito normal depois. O grande desafio é descobrir esse tumor, que poucos sintomas dá, num estágio inicial, e que possa ser efetivamente removido pela cirurgia. De cada 10 diagnósticos de câncer de pâncreas que nós fizemos, 2 a 4, no máximo, poderão ser removidos por cirurgia. A maior parte já se apresentará de forma inoperável. E isso é um fator absolutamente selador de um prognóstico ruim. Prevenir o câncer de pâncreas, a gente tem como tomar atitudes que diminuam a nossa chance de vir a tê-lo, embora nós não tenhamos assim uma resposta pronta do tipo, faça isso e não tenha aquilo, né? Os cuidados com o excesso de peso, os diabéticos de longo tempo parecem ter um risco maior de vir a ter câncer de pâncreas, provavelmente porque o pâncreas já é doente. O evitar o tabagismo, que na verdade estamos falando de N doenças causadas por um agente causal só. A dieta adequada, com o uso de componentes antioxidantes, níveis de vitamina D sanguínea altos, né, são estratégias que diminuem o risco do câncer de pâncreas, certo? Mas ainda, eu repito, ele tem características que a gente ainda não compreende de forma total. Certo. Você comentou ainda há pouco a questão de se substituir um termo pelo outro, adequando para que o tratamento seja realmente eficaz. Eu vou voltar um pouquinho nesse assunto, tá? Muita gente afirma que as terapias alternativas podem ajudar o paciente a enfrentar os severos efeitos colaterais da quimioterapia. Seria correta, doutor, a utilização desses métodos de modo complementar e não substituindo o tratamento convencional? Como a medicina convencional vê isso? Eu acho que sim. Num primeiro momento, eu acho que existem situações muito mais além do que reações químicas entre o paciente, o médico, a sua doença e o tratamento que nós estamos propondo, né? Achar que as coisas são absolutamente iguais para todos seria uma generalização muito perigosa. E existem pessoas onde o componente emocional, o engajamento psíquico, o estar engajado no seu tratamento contribui de sobremaneira para a cura. Então eu sempre digo para os meus pacientes o seguinte, o nosso objetivo é um só. Os méritos, se vão ser mais meus, mais seus, mais do remédio, mais do chá que a avó deu, pouco importa. Interessa é o fim, interessa é resolver o seu problema e apagar esse diagnóstico da sua rotina. Eu acho que sim. Claro que nós incorremos num risco aqui. Nós não sabemos as interações que existem entre o remédio convencional e o chazinho que está sendo oferecido, né? Existe uma fruta não muito conhecida chamada toranja. O nome do inglês é grapefruit, né? A toranja inibe muitos medicamentos que nós utilizamos na oncologia. Existe uma erva chamada erva de São João ou hipericão. A erva de São João inibe muitos quimioterápicos e está presente em chazinhos que se toma por aí. Então, às vezes, o fugir do convencional também tem os seus riscos, embora sejam pequenos, né? Eu acho que os tratamentos precisam andar no mesmo sentido e não correr em sentidos opostos.